Coloca aqui para mim. Vai aqui em Apocalipse. Vai abrindo aqui, Apocalipse 2:26. Deixa eu te passar uma sequência de livros para quem entende do reino. Aí acabou, sequência de versículo. Escuta. Apocalipse 2:26. Vai abrindo rapidão, quero agilidade. Aqui, ó, agora você coloca a pesquisa. Escreve a palavra vencer dentro desse livro. Deixa eu te mostrar um código que fez assim na minha cabeça. Ó. Uma das maiores viradas de chave que eu tive entendendo o reino foi abrir isso aqui, que eu vou abrir para você. Aqui, ó. Abre aí, Apocalipse 2:26. Abriu? Anota o código. Vou passar todos os códigos e isso vai fazer assim na sua cabeça. Apocalipse 2:26 está escrito assim, ó. Ao que vencer e guardar as minhas obras. Tem que vencer, e a segunda condicionante, guardar as obras. Até o fim. Alguém sabe por que eu uso a expressão até depois do fim ou não? Sabe ou não? Porque é só para quem vai reinar. O tamo junto é até a morte, até uma briga, até alguma coisa. Até depois do fim é o seguinte, o fim é a passagem para a eternidade. Se você está junto até depois do fim, nós estamos colados no reino. E não é para todo mundo, é muito longe do que você imagina. Olha para você ver, ela já percebeu um negócio. Eu não fico fazendo média com ninguém. Várias pessoas que não são do reino, eu só falo, tamo junto. Eu leio a pessoa, a frequência dela não é a mesma. Até nos comentários eu falo, tamo junto é porque eu sei que você não está lá. Porque se você tiver, eu vou falar exatamente o que é a frequência. É de alguém que vai reinar. Só para você saber, às vezes você fica achando que é palhaçada, destrava aqui, doutor. Hã? Então, primeiro código, Apocalipse 2:26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as... Ué, o que é isso? Não dá para desconfiar o que é isso aí, não? Não dá, né? Quando vocês não entenderem isso aqui, Hugo Chávez, Lula, esses vagabundos vão ser os que governam. Fala com a boca assim, ó. Fala com a boca assim, ó. As nações serão governadas pelos filhos. E quem que dá essa autoridade? Você precisa de vencer. Vencer esses trem que eu estou te ensinando tudo. Assumiu a coroa? Assumi. Vai lá e toma posse, faz favor, que nós estamos precisando. Está precisando de gente com essa visão do reino. Só que cadê esse povo? Os que descobrem a riqueza, a primeira coisa que faz é guardar ela, ué. Não vou expor não, e os ladrão, não vou expor não, o que vão falar de mim? Não vou expor não sei o quê. Você está doido? Você não entende do que é que você está sendo patrocinado, é para você mostrar. Se não mostrar, não dá testemunha. E as pessoas, quando acham a riqueza, elas guardam num porão, para ninguém roubar. Amam a riqueza mais do que a vida. Vamos para o próximo. Apocalipse 3:5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas e não apagarei seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Você sabe o que é Jesus parar tudo na eternidade e falar, vem cá você fulano, deixa eu confessar seu nome aqui. Você sabe o que é isso? Qual foi o dia mais importante da sua vida que uma pessoa muito importante falou de você? Lembra aí? O meu dia mais importante da Terra foi o dia que o Bruno Espírito Santo, vice-presidente mundial do Grupo 8, estava numa reunião lá em Angra, não em Búzios. E estava 120 dos maiores executivos do grupo. E eu estava sentado, ele falou, cadê o Pablo Marçal? Eu não o vi. Aí todo mundo morreu de inveja. E eu falei, é o dia mais importante da minha vida. Ai, quem é Bruno Espírito Santo, filho? Eu fico só com o Espírito Santo, tiro o Bruno. Você sabe o que é um dia parar tudo na existência? Alguém falar seu nome e falar assim, você é vencedor. Está escrito aqui, ó. Apocalipse 3:5. Aquele que vencer, fala vencer. Alguém me pergunta, o que é vencer? Cumprir o propósito. Atravessar a linha de chegada.
Alguém falou para você assim, quem chegar em primeiro? Alguém falou quem for recordista mundial? Falou isso? Amigo, vencer é visão. Eu te dei uma visão, chega no final. Chegou no final, venceu. Eu te dei uma visão, cumpra. O policial, quando alguém dá um mandato, ele não vai lá, o mandado, ele não vai lá e cumpre. O policial é mais obediente que você. Ele te deu um mandado. E você tem que cumprir. Cumprir o mandado, cumprir. Então você vai ganhar um mandato agora. Não vai ganhar mandato sem um mandado. Tem que cumprir a missão. Apocalipse 3:12. Anota aí. Aquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Eu estava tendo uma crise, eu falava, mano, esse trem não consigo entender pelo que morrer. Eu estou ligado, Jesus morreu por mim, e eu vou morrer pelo quê? Pelo reino. Por pegar cada um desses versículos, o dia que eu descobri isso aqui, eu fiquei louco, porque cada um deles está falando a mesma coisa, só que está tudo embaralhado no meio dos capítulos. Vou ler de novo. Aquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Tem gente que é cristão que tem 30 anos e nem sabe que Jesus vai ter um novo nome, é verdade ou não? Poxa, mano, vocês são cristão de que jeito? Cristão do Paraguai? Que é isso? Alguém que fala para mim assim, eu não leio Apocalipse porque eu tenho medo, fala. Tudo que você tem medo vai vir sobre você. Não vai mudar nada. Quer aprender mais ou não? Sim. Esse é o versículo que mudou definitivamente minha vida. Esse aqui, ó. Foi o dia que eu descobri que alguém não quer que eu seja trabalhador. Ele quer um cara para dividir. Falar, senta aqui, eu vou te dar a pressão que eu tenho de governo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono. Assim como eu venci, também estou assentado com meu Pai em seu trono. Amigo, qual que é a religião que o Deus dessa religião fala assim, ó, vence aí e senta comigo aqui no meu trono? Qual que é? Quando você tem a visão do reino, sabe o que você vai fazer com os seus colaboradores? Você vai falar para eles assim, ó, você vai vencer. Você veio aqui foi para sentar no trono. Eu não dou conta de fazer algo diferente disso. Quantas pessoas desse time meu aqui começaram a falar, mas você não pode ficar despertando isso, os funcionários não param. E eu falei, quem falou que eles são funcionários? Deus não mediu funcionário aqui na terra. Isso aqui chama escola. Isso aqui é uma plataforma de gente explodir na vida. Quando você tem a visão do reino, você nunca mais vai prender ninguém. Você não vai prender amigos, você não vai prender funcionários, você não vai prender ninguém, mano. Se Jesus, que é Jesus, está me oferecendo o trono para eu sentar com ele, quem é você para prender uma pessoa na sua empresa? Vocês estão entendendo a gravidade do negócio? Depois não tem prova final para ver se você merece o reino, não. Como você fez o reino aqui na terra, é o que vai fazer na hora que foi inaugurado o tempo milenar, os 1000 anos. Consegue compreender o que eu estou falando? Seguinte, ele veio com a natureza de homem, porque em Salmo 115:16 fala que os céus são o céu do Senhor e a terra ele deu para os filhos. Então nenhum espírito tem autoridade sobre a terra. E aí o próprio Deus teve que fazer o quê? Abrir mão desse filho que estava no trono e falou, desce lá e resolve. Tem que ser um homem para resolver as coisas. Por quê? Porque João estava tendo a visão e vendo dele. É na visão de quem? A visão de um homem. E ele está trocando ideia e assistindo. E quando ele fala, meu Deus, a figura de Jesus, mesmo sendo a pessoa da Trindade, a forma que ele se refere ao patriarcal, ao Deus Todo-Poderoso, que é uma pessoa da Trindade, é sempre como meu Deus. E ele fala, eu e ele somos um. É como se eu fosse fazer referência a Carol, eu sou um com ela, mas ela chama Carol, eu me refiro a ela como a minha senhora. Eu sei que é engraçado para alguns, mas ela me chama de senhor, eu chamo ela de senhora. Lá em casa meus filhos também chamam todo mundo de senhor e senhora.
Vou ler de novo, porque isso aqui fez assim na minha cabeça, ó. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado no trono com meu Pai. Sabe qual é o meu desejo no meu coração? É chegar nas pessoas e falar assim: por favor, descubra quem você é. Por favor, descobre essa palavra aqui, se assente no trono. Pesquisa aí para mim, pessoal do LED. Pesquisa o versículo aí para mim que Paulo fala: acaso vocês não sabem que vocês julgarão os anjos? Vocês sabem disso? Vocês não sabem de nada. Vocês acham que a vida é, sei lá o que vocês estão fazendo com isso aí. Eu acho que está em Coríntios. Dá uma olhada aí. Vamos para o próximo. São os caídos. Sim. Como? Quem? 1 Coríntios 6:3. Abre aí para todo mundo ficar assombrado, para ver quem é você. Apocalipse, peraí. Apocalipse 11:7. Quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo sem fundo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. 17:14. E estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. E o último versículo, 21:7. E aquele que vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ao que vencer dará todas as... Isso aqui fez uma virada na minha cabeça. Tem 9 anos que eu destravei nisso aqui, 9. Eu tinha um relacionamento religioso com Jesus, eu tive um relacionamento pessoal com ele. Eu falei: tem como a gente andar junto? Aí ele falou: eu sempre esperei por isso. E eu falei: mas como é que funciona mesmo? Me explica o reino. E aí, como que você entende uma pessoa? Tempo de relacionamento. Não adianta, experiência religiosa, você vai escrever assim, ó, experiência religiosa é coletiva, intimidade é individual. Eu posso encontrar vocês aqui todo dia. Se eu ficar 1 ano com vocês dentro desse auditório, nós não teremos intimidade com nenhum aqui dentro. E eu posso brincar e lembrar do nome de todos vocês. Não vai acontecer uma coisa chamada intimidade. Por quê? Não existe intimidade no coletivo. Não existe. Dica que eu te dou na criação de filhos, que a Carol que me ensinou isso. A gente erra com os filhos achando que dá para ter intimidade em grupo. Não dá. Por isso vai uma tarefa para quem é pai. Tire um dia para um filho e passe o dia inteiro com ele. Porque tem pai que ficou 30 anos com todos os filhos juntos e nunca teve intimidade com nenhum. Anota o código. Tem interação versus intimidade. Interação não é intimidade. Louvar a Deus coletivamente, falar de Deus, fazer não sei o que, não te dá intimidade. Intimidade é tempo individual com ele. Isso muda o jogo. Fala assim comigo: interação e intimidade. Tem gente que é casada há 40 anos e não tem intimidade. Tá, mas a gente transa, não tem intimidade. Você tem uma interação sexual. A intimidade está no olhar. É um negócio que bate o olho, afeta o peito. A intimidade tem uma ternura, você entra dentro da pessoa. Aí você fala: mano, o que é isso? É na individualidade. Você sabe por quê que mesmo transando você não tem? Porque às vezes você está transando com uma pessoa e pensando em outra. Isso é interação. Intimidade é entrega total. Assim como você vai fazer com Deus, você não chega armado, você não chega com nenhuma conversa fiada e nem com formalidade. Você é o que você é na frente dele. Eu acho tão bonito quando eu chamo Jesus de você. Aí uma pessoa fala: respeita Jesus. Aí eu falo: não, você tem que respeitar a minha amizade com ele. Porque a sua é de formalidade, é de religioso, mas quem é amigo chama de você. Quer saber como que eu destravei isso? Meu filhinho Lorenzo só chama a gente de senhora e senhor. E quando eu vou brincar com ele, rolar com ele no chão, ele fala: papai, você é demais. Aí eu corrigi, falei: é senhor, Lorenzo. Aí ele falou: perdão, papai, eu não sei te explicar. Isso com 3, 4 anos. Eu não sei te explicar, é uma coisa que é maior que eu. Aí eu: tá bom. Aí foi rolando outra coisa, é 100% senhor. Aí quando a gente está em desfrute, rolando, ele fala: você. Eu falei: Lourenço, é senhor. Papai, eu não sei, quando a gente está divertindo, eu não consigo falar senhor. Aí, na hora, rapaz, olha o bracinho. Na hora o Senhor falou comigo: você também é assim comigo, Pablo.
Todas as vezes que você vai falar de mim em público, você fala o Senhor dos Exércitos, mas quando você está na intimidade comigo, você nunca me chamou de Senhor, você me chama de você. Depende do desfrute. A intimidade faz isso. Vocês entenderam? Quem é amigo chama o outro de Senhor. Quando você se vê como funcionário uma vida inteira, você sabe como que você chama a pessoa? De Senhor. Mas quando você tem intimidade individual com a pessoa que assina a sua carteira, você chama ela de você. Intimidade é uma coisa, interação é outra. E o que é o reino? O reino não admite uma única pessoa que não tem intimidade com o rei. Interações religiosas não vão te dar um ingresso para assistir esse jogo. Não vai viver esse jogo e não vai reinar. Fala com a boca assim, ó, existe o reino, existe a salvação. Tá, fui salvo, onde que eu vou? Tem um lugar chamado Hades, que é uma divisão, e tem o hall do inferno, e vai inaugurar o inferno, efetivamente. Diabos, demônios, todo mundo que quiser ir para lá por culpa do Adão, vai morar lá também. Se o inferno fosse algo que resolvesse definitivamente, até que ele seria menos danoso, eu não sei se você sabe disso. Quem que morre de medo ainda de morrer? Pelo menos até ontem. Levanta a mão, deixa eu te ajudar. Levanta a mão. Deixa eu te explicar. A palavra é categórica. Não tenha medo de quem pode tirar a sua vida. A vida do corpo. Você tem que temer aquele que pode tirar a sua vida na eternidade. Esse é o Deus vivo. Vou te explicar por quê. O inferno seria sem graça se ele colocasse todas as pessoas e engolisse todo mundo e fim. Deveria ser assim, na minha opinião. Mas Deus não gosta de opinião, eu retiro a minha opinião. Só que não é assim, você sabe do jeito que é? Condenação eterna e sofrimento eterno. Isso é assombroso, porque se fosse acabar o sofrimento, está tudo bem. Se for um espírito que não deu certo, nós vamos te aniquilar. Não, não vai. Vai sofrer eternamente. E o contrário também vai acontecer. Cara, quando eu entendo isso, eu falo, eu serei a pessoa que mais vai desviar a gente do inferno. Vou te explicar para você entrar na mesma vibe. Você quer ou não? Tá bom. Por que o negócio do Lúcifer, ele diminui de valor de mercado todo dia e o reino cresce todo dia? Alguém sabe responder? Porque o ativo da empresa luciferana são almas no inferno. Olha como que acontece. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então todo mundo já nasce carimbado para ir para o inferno. Você sabe disso ou não? Até a criancinha, anota isso que não sabe. A criancinha anda debaixo da aliança do pai. Não precisa ficar com dó da criança, não. A família é responsável por isso. Até abrir a consciência é problema dele. Presta atenção. O valuation do inferno é assim, ó. Ele vai crescendo, o tanto de gente que vai aumentando. Aí a gente começa a salvar as pessoas. Aí vai cair nas ações do inferno. Nasce mais gente, aí vai cair nas ações. Só que se ficar só nessa de salvar e não sei o quê, vai fazendo isso aqui, ó. Como a terra está nascendo menos gente, está despencando. Só que quando mais gente salva, entende do reino, essas ações despencam. Quem eu sou no inferno? O cara que dá mais prejuízo lá. Dos vivos. Por quê? Porque o alvo é desviar a gente do inferno. Alvo 1, salvou, beleza, agora reina. Só que quando eu tiro uma pessoa do inferno, eu desvalorizei o inferno. Agora, quando eu levanto um reinante, amigo, eu quebro várias filiais do inferno. Porque um reinante sozinho afeta milhões de pessoas. Então o jogo é tirar a gente do inferno e levar pessoas para o reino. Quando eu ativo um general como você que está aqui, você vai virar um terror no inferno. Vai. Não é que você vai para lá não, é porque você está na blacklist. Os caras têm medo de você, eu estou te falando, porque você é um terror. A pessoa fala, não, eu não vou eu divorciar. Oh, meu Deus, é o inferno. Não vai conversar com esse cara, moço. Não vai no método IP, para com isso. Aí a pessoa vai, se ferra, restaura a família, é ativado, começa a governar e vai salvar outras casas. Tipo milhares de outras casas. Qual que é o problema? Ela perguntou assim, ajuda a falar do inferno dessa forma para quem é depressivo. E ele fala, então, tem como você arrumar um ingresso? É para lá que eu quero ir. A pessoa está mal. Tem gente que tem um pingo de sabedoria na vida. O que ela faz? Ela faz piorar o estado da pessoa. Ao invés de levantar o banco de dados e descobrir o que está acontecendo. O que ela faz? Ela fala, não, faz o seguinte, você vai para o inferno. Você sabia que a maioria dos cristãos só se converteram por causa do inferno?
Não tem nada a ver. O inferno, de ser desviado do inferno, você ainda vai ter que governar, plantar para colher. Dá o microfone lá. Gente, é só para vocês saberem aqui, eu quero pedir um favor para quem está filmando. Filma só de costa. Eu não quero que filme o rosto de ninguém. Eu abri aqui a transmissão para cumprir minha promessa das 8, daqui a pouco eu fecho. Então, cuidado com o que você pergunta, mas ninguém tem autorização de filmagem para mostrar o rosto de ninguém. Filma só me mostrando e o povo de costa. Se você que quiser levantar na hora da filmagem, você aparece o que você quer. Fala. Oi, Paulo. Tem requisitos para entrar no reino? Tem. Abre João 3,5. Tem que nascer do Espírito e da água. Senão não entra. Primeira coisa que tem que saber. Você quer saber uma coisa chocante sobre João Batista? Quer saber ou não? João Batista não vai reinar. Não, da água é o batismo. Salvação não precisa de água. Salvação é desviar da rota do inferno. Um pré-requisito mínimo. Agora, ser batizado na água e no Espírito é ter um batismo do fogo. Esse é do Espírito. Como eu consegui voltar a ter uma intimidade com Deus, sendo que eu não consigo alcançar isso? Porque, por exemplo, eu sei o significado... Microfone perto da boca. Eu sei o significado do casamento. E hoje eu estou vivendo no meu 3º casamento. Vivo um casamento bom, próspero hoje, mas pequei, errei. Tá tudo bem, você vai fazer mais quantas vezes? Nenhuma. Então, tira a culpa. Jesus ia falar a mesma coisa para você que eu acabei de falar. Pede perdão para as pessoas que você ferrou a vida delas. Resolve sua cabeça e segue. Para salvação, é necessário que a pessoa confesse ou basta que ela entenda e creia? Ou precisa aquela oração que nem se faz na igreja batista? Tá, vou te contar. Se a pessoa for muda e surda, como é que ela vai fazer para entrar no... Gente, é só fazer pergunta. Tem gente que fica chocado, né? Porque falou, se não confessar com a boca, você não é salvo. É verdade ou não que você ouviu? Como é que faz com o mudo? Não, só escuta o que eu estou falando. Como é que faz com o mudo para tirar ele do inferno? Hã? Não, você tem que responder para mim. Eu estou fazendo para você a pergunta. Dá o microfone para ele aí. Eu imaginaria que a pessoa poderia fazer mentalmente a confissão, né? Mas se não for, o mudo está fora. Eu estou perguntando assim, porque tem pessoas que eu quero falar, né, de Jesus, né? E eu imagino que se a pessoa entender e crer nisso, que ela estaria salva, que ela não precisa fazer aquela oração. Deixa eu te dar um igreja, testemunho, você vai entender, tá? Você vai entender. Ok. Eu não fico fazendo apelo para ninguém aceitar Jesus. Você já viu fazendo? Nunca vi, por isso estou perguntando. Tá, mas eu gosto de fazer de vez em quando. Okay. Para lembrar que eu sou crente lá das antigas. Só que é o seguinte, pensa num cara que começou a me assistir, e ele sentou um dia numa igreja, ficou lá, começou a entrar na vida da igreja e tal. Aí alguém perguntou, como é que você veio parar aqui? Eu acordo de madrugada e vejo um cara falando, rapaz, me deu um trem, eu comecei a gostar da Bíblia, aí eu comecei a encontrar com Jesus, não sei o que, não sei o que. Mas você fazia o que antes? O cara falou, era budista e tal. Só que ele estava na igreja de um pastor que falava mal de mim. Aí ele foi falar, e o pastor, não sei o que, do Pablo Marçal. Ele, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu dou dízimo aqui nessa igreja, eu dou oferta, você sabe, eu sou um dos maiores que oferta aqui e tudo. E eu só vim aqui por causa do Marçal. Porque eu não suportava gente igual vocês. E vocês conversam demais, falam mal demais dos outros. Eu vou te perdoar, mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu estou aqui por causa dele, não fala assim dele, não. Porque às vezes você não entende o que ele carrega. O que ele carrega é muito diferente do que você carrega. Mas eu gosto demais de você é muito inteligente e tudo. Eu não queria ver você falando dele. Senão eu vou ter que sair daqui. Aí o pastor contou para outro contou para mim. E eu falei, esse é o problema. Não interpretar que tribo a pessoa é e querer julgar a pessoa pelo que ela carrega. Eu parei de julgar, para mim tanto faz o que você faz. Não faz a mínima diferença na minha vida o que você está fazendo. Cara, é bom demais. É muito forte isso. Aí cada um quer controlar o outro. Religioso, ele quer controlar o outro, mas o comportamento dele sempre é um lixo. Rapaz, anda na liberdade, pronto, acabou a conversa. Quando você fala isso, um monte de gente aqui já fala, não, tem que confessar com a boca. A primeira coisa que eu faço é, vamos fazer um teste lógico? Aí o teste lógico, eu escrevo ele, falo, e o mudo, como é que ele faria para confessar? Não vai confessar. Não adianta também um monte de gente ir na frente de um prédio e falar, eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Sendo que no outro dia ele não fez a mesma coisa. Tem gente que em 1994 aceitou Jesus, em 1995 ele já não quer mais. É um lifestyle. Tá então certo, não é sobre falar. Eu imaginava. Sim? Eu imaginava. Você confessa com o coração. Tá certo. Tá? Valeu, esclareceu. Obrigado. Pergunta. Fala no microfone, vai chegar aí.
Fala no microfone, porque tem um pessoal curioso aqui assistindo. Oi, gente, tudo bem? Quem é SPR, escreve assim, eu sou SPR. Quem não é, escreve assim, ó. Só tem até o final do dia para entrar, porque a porta estreita, fecha e acabou. E acabou mesmo. Talvez nunca mais vai ter o SPR, como eu fiz um monte de programa, não vai ter de novo. Fala. Pablo, boa noite. Bom, quem está depressivo normalmente está numa baixa frequência, normalmente não está se abrindo. Como despertar esse gatilho para que ele queira olhar para a vida? Tem um código na Bíblia que fala assim, chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Quando você pegar um depressivo, você nunca chega sorrindo, sai dessa vida, sai disso aqui, você tem que ficar mal junto com ele. E aí ele vê você na mesma frequência, aí você vai subindo devagar, você tira ele. Eu recomendo que você mande ele acordar cedo, tomar banho na água fria, ler a Bíblia, seguir um circuito que tem uns malucos que faz aí, que não tem como ficar nisso aí não. Carolzinha, dá o microfone para a Carol que eu quero que ela fala. Várias vezes a Carol está mal. Você sabe o que eu faço? Eu fico pior que ela. Eu quero que ela conte para vocês como é que é a experiência de ver eu ficando mal de forma assombrosa para tirar ela do estado que ela está. Você pode falar? Ela não acredita, ela fala, mano, mas você está mal? Eu falo assim, agora eu te conto. Eu fico malzaço junto com ela, entro na mesma frequência que ela. Rapaz, essa é a Eva, eu tenho que ir atrás dela onde ela for. A Eva não pode sair do jardim, filho. Porque se ela sair, eu vou sair também. Então, só essa pessoa aqui faz eu fazer coisas que eu jamais faria por qualquer outro. Deu o microfone para a Eva? Oi, Eva, tudo bem? Oi, Adão. Qual que é a sensação quando você descobriu que eu ficava mal para entrar na sua frequência para ir tirando de lá devagar? Então, primeiro que você teve que aprender isso, né? Porque como ele é muito resolvido, no começo, quando eu queria expor para ele as minhas dificuldades e as minhas dores, ele já chegava com a solução, dando 2 chutes no meu peito, literalmente. Tipo, eu só queria ser ouvida, e ele já chegava assim, faz isso, não é só isso, não é só fazer tal coisa. E aí Os maridos estão ouvindo o que ela está falando? Não adianta ter a solução com sua mulher. A mulher não quer a solução. É isso mesmo. Gente, vocês perguntam qualquer coisa para mim, eu não respondo aqui nessa bomba? O que adianta? Não adianta, eu fiz de bobo. Estou lá em casa, Carol, o que você acha? Eu falo, deixa eu ver. Vamos pensar junto? Vamos. Então tá, Deus criou o céu, vamos começar do começo. Sabe por quê? Porque Deus fez a mulher assim. E aí, rapaz, eu demorei a entender como é que funciona esse negócio. Eu ia falar bicho, mas não é bicho não. Para quem não entende de governo, a mulher é um bicho para ele. Mas é o trem mais bom do mundo. Quer ver? Escuta, e a sensação? Mas aí ele entendeu e hoje, quando eu passo por esses momentos, ele sabe me respeitar muito bem. Esse ano, pode contar tudo? Claro. Quer subir aqui? Não, sobe aqui. Oi. Oi, gente. Esse ano foi um ano muito difícil para nós. Meu maior patrocinador. Chega só um pouquinho para lá para ninguém ficar vendo comendo, por favor. Tá bom. Vai para lá um pouquinho. Aí. Mas, Isso. assim, tá bom? Isso, tá lindo. Esse ano foi um ano muito, muito difícil para nós. E para mim foi um ano muito difícil, falando da Carol, né? E no meio de todo esse processo, eu descobri uma depressão pós-parto que eu tinha desde o meu primeiro filho. Meu primeiro filho tem 9 anos de idade. E era algo que eu suspeitava, mas que eu nunca quis enxergar, porque eu tinha preconceito. Quem conhece o Senhor, quem é amigo do Senhor, quem tem relacionamento com o Senhor, como que uma pessoa dessa pode entrar em depressão?
E esse ano, como a vida veio e me deu um baque tão forte, eu falei assim, eu lembro do dia que eu falei assim, Senhor, eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. Eu preciso de ajuda. E aí eu falei com ele, eu falei, Pablo, eu quero ajuda. E o Pablo falou assim, você tem certeza? Porque, infelizmente, existem muitos profissionais que só querem patrocinar a indústria de remédio. E eu falei, não, eu quero, eu preciso de ajuda. E durante várias vezes, ele tentou me ajudar da forma como ele sabia. Mas aquilo naquele momento não era suficiente. Por isso que eu falei que no começo ele já chegava com a solução. E eu não queria aquela solução. Eu queria entender tudo que estava acontecendo, tudo que estava passando dentro de mim. E quando eu falei para ele, deixa eu passar na consulta, eu vou conversar com o médico, foi muito bem recomendado. O médico me ouviu por quase 2 horas. E depois ele falou, Carol, você tem depressão pós-parto desde o primeiro filho. E a cada filho você teve sintomas diferentes, mas você não percebeu. E por que eu não percebi? Primeiro porque eu tinha preconceito, porque eu aprendi que, né, você era escória se você tivesse isso. E segundo, porque nós mães temos uma habilidade incrível de superar as dificuldades. Então, e não só as mães, todos nós. A vida vem te dar uma rasteira, você cai, aí você levanta mais forte. Mas você deixa aquilo ali, aquele machucado, aquilo doeu, mas ok, você finge que não veio. Aí você anda mais um pouquinho, leva outra rasteira. E a gente vai aprendendo a superar e lidar com essas dificuldades. Só que chega um momento que está pesado demais o fardo. Teve muita coisa que aconteceu que você fingiu que não via. Que você falou assim, não, deixa isso para lá, depois eu resolvo. Eu sou mais forte, ou eu sou mais forte que isso. E aí chega um momento que está pesado demais. Foi o que aconteceu comigo esse ano. E aí nós dois tivemos que aprender a lidar com essa circunstância. O dia que eu contei para ele o diagnóstico, ele... O que você sentiu a hora que eu te contei? Você sentiu compaixão? É porque eu senti isso na sua fala. E naquele momento que eu soube o diagnóstico, eu signifiquei muito rápido o preconceito que eu tinha. Eu entrei para dentro do meu quarto e eu falei assim, Senhor, obrigada. Obrigada por ter isso, por estar passando por isso. Porque eu tenho convicção que o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor vai me ajudar a chegar onde eu preciso chegar. E se eu estou passando por isso, é para ajudar muitas outras mulheres, muitas outras mães que passam por isso e nem sabem. E aí nós estamos numa geração que nunca se viu antes tantas mães dizendo que amam os seus filhos, mas odeiam a maternidade. Nós estamos numa geração em que a maternidade ela é tão pesada. A minha avó criou 6 filhos. Ela perdeu o marido com o 6º no ventre. Ela criou 6 filhos sozinha. O meu pai, o Pablo, às vezes fala da condição do meu pai, mas meu pai foi ter o primeiro sapato dele com 9 anos de idade. O meu pai, desde muito pequeno, ia trabalhar na roça. Minha avó ficava em casa, fazendo de tudo, né? Uma coisa que me veio à memória aqui,
que o chão das casas era chão batido, não tinha piso. O que elas faziam? Hoje a gente tem cadeirão, tem cadeira que até dança com o menino. Elas faziam um buraco no chão, um buraquinho no chão, e colocava lá dentro aquele bebezinho que ainda não conseguia ficar em pé sentado, sozinho. E enquanto ela cuidava do resto da casa, aquele bebê ficava ali. Lavava roupa na mão, no rio, tanta coisa. E elas eram tão felizes. A minha avó foi uma das mulheres mais felizes que eu já conheci na minha vida. Foi uma das mulheres mais amorosas e generosas. A minha avó era daquela que, se ela tivesse comendo uma bolachinha de água e sal e você chegasse, ela quebrava a bolachinha dela no meio e te dava metade. Se ela chegasse aqui, ela não cansava enquanto ela não cumprimentasse cada um de vocês. E por que eu estou falando da minha avó? Porque foi uma mulher que sofreu muito, que perdeu seu marido com 20 e poucos anos. Até o dia do seu enterro, usava a aliança dele no dedo. Foi uma mulher que passou por tantas dificuldades, mas era feliz. E hoje, nós temos tantas mães sobrecarregadas, tantas mulheres que nem querem ser mães, por causa da cultura que em nós está sendo implementada. E eu queria contar todo esse testemunho, porque no meio desse processo, eu e o Pablo aprendemos a lidar com essa situação. E ele aprendeu a me ouvir. Ele aprendeu no momento do meu conflito, no momento da minha dor, no momento que eu não queria levantar da cama, no momento que eu queria simplesmente sumir, a sentar ali do meu lado e ficar calado, quietinho, e me sentir, e me perceber, e ter paciência comigo. Então, às vezes... Eu posso falar uma coisa, foi uma das piores coisas que eu já fiz. É muito ruim você ter resposta e a resposta não resolve. E aí você fala, mano, eu vou ficar louco. Vocês têm que saber uma coisa, você que é marido, não adianta, você não vai tratar sua mulher. Não trata. Carol já insistiu, você pode ser meu coach, você pode ser não sei o quê. Eu falei, Carol, você sabe que não funciona. Aí, quando você perguntou da depressão, ela apareceu aqui para te falar. Você só precisa entrar na frequência da pessoa e tirar ela aos poucos de lá. Ai, que agonia que me dava. Toda hora eu pensando assim, eu vou tirar você daí. Aí eu falo, é só fazer tal coisa. Não tira. É porque um negócio assustador. Você está num nível de dor e de improdutividade, de sofrimento e de culpa tão grande que essa resposta rápida joga na sua cara. Olha o tanto que você é incompetente. Olha o tanto que você não consegue fazer isso. Você está vendo, você sabe o que precisa ser feito. Você também teve depressão pesada, né, Kaiser? Está tratando. Sabe o que é o negócio? Esse negócio do chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem é muito forte. Eu sei que vocês ficam caçando as respostas, mas tem que ter experiências. Eu vou te falar, eu acho que doeu mais em mim vê-la desse jeito e as minhas respostas não resolveu a situação. Eu falei, mano, eu vou ter que rebaixar a frequência inteira para salvar essa mulher. Não vai ter jeito. Sabe de onde que eu tirei isso? Um dia eu estava orando e o Senhor falou para mim, eu virei homem para resgatar você que é homem, moço. Aí eu falei, não adianta eu carregar nada se eu não entender o que tem dentro do coração dela. Isso é um dos principais códigos do amor. Não adianta você estar num nível e a pessoa está no outro. Você vai ter que descer e vai ter que sentir o coração. Só sentir, não precisa fazer mais nada. E aquilo que eu falo, faz isso, faz aquilo, aquilo não tirava ela dali. Não tente animar um desanimado. Baixa a frequência, conecta com a pessoa. Aí você entra na frequência e você vem puxando ela devagar. Aí ela sai. Esse foi um dos maiores aprendizados e mais caros que eu já tive até hoje. E é isso que eu quero que você entenda. Todos nós somos vulneráveis.
De vez em quando eu brinco com a Carol, eu falo, você quer que eu vou lá na terapeuta? Aí eu até brinco, eu falo assim, me dá 2 minutos que eu destravo ela. Mas sabe, assim como eu sou esposo dessa mulher, resolvo o problema de um monte de gente. Eu não tinha sensibilidade para entender o que estava acontecendo com ela. Quer sentir uma dor agora? Você é filho de Deus. E Ele não pode resolver a sua dor enquanto você entender o que você está sentindo. Não adianta. O Deus Todo-Poderoso não vai fazer. Eu vi uma pessoa que escreveu ali, Carol, se apegue a Deus que vai funcionar. Eu não aceito um religioso falar uma besteira dessa, porque essa é a pessoa que eu conheço que mais ama a Deus e que tem maior intimidade com Ele. Eu sou um badeco perto dela. Para de falar o que você não sabe. Essas palavras são palavras pesadas. Isso é uma acusação tão grande para quem passa por isso, porque é uma acusação muito grande, sabe? É esfregar sua cara assim na sua derrota, sabe? É esquecer que a gente habita a pele humana. Você sabe o que aconteceu com a Carol? Ela falava assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu sou a esposa do Pablo Marçal. E eu falei, o que eu tenho com isso? Eu quero é que você resolva. Aí hoje ela falou assim, você acha que eu posso falar isso? Eu falei, por favor. Você sabe por quê? Porque se você falar, você vai mostrar que a gente é um bando de normal. E que você ainda vai usar isso para alcançar um monte de gente que vai ser curado por causa disso. Resolveu? Resolvi. Esse é seu propósito agora. Sabe o que eu estou feliz? Eu estou feliz que ela se lascou, porque ficar calado é muito melhor. Fica calado, você fica na sua e não resolve nada dos outros. Meu sonho é pegar todo mundo que está com os problemas e falar, pega o microfone aqui, conta para nós. Vira sua sina. É o que você vai fazer. Rapaz, tem um tanto de gente esperando você manifestar que você não sabe. Eu estou nem aí para a glória, para não sei o quê. Eu lembro um dia que alguém pegou no pé de um pastor que curava todo mundo. Um dia ele não deu conta de curar ele mesmo, ele teve que ir no Einstein. Aí o povo vai, você não é um pastor que cura todo mundo na televisão? É, agora eu tenho que resolver aqui no hospital. E daí? Quem é orgulhoso morre com o negócio. E daí? Fala. O testemunho dela foi muito bom. A minha esposa está passando a mesma coisa. Eu tento ajudar, tirar, não tem jeito. Estou mandando para o psicólogo para ver se ela sai da depressão dela. Eu, como marido, não consigo fazer nada. Estou 42 anos casado já. Esse aí, valeu o seu testemunho aí. E o Pablo não consegue fazer nada, né? Quem sou eu também. A minha vida valeu. Mas olha, o senhor O diabo está vindo sim. aqui falando, tá vendo que você não é um bosta, é isso que você é. Tô nem aí, amigo. Eu quero que a Carol afeta a cabeça das mulheres que eu não consigo chegar. Isso para mim que interessa. O senhor consegue sim, sabe por quê? O senhor consegue amar ela e aceitar ela do jeito que ela está. É só disso que ela precisa agora. Que independente se ela tiver, ela saber que mesmo no dia de glória e mesmo no dia de derrota, você vai estar lá do lado dela. Só ame ela, compreenda ela, aceite ela, porque esse processo de cura é uma escalada. E ele acontece devagar. Ele não é de um dia para a noite. Tá bom? E Vamos todo mundo falar assim, ó, preciso chorar com os que choram. E sorrir com os que sorriem. Isso é empatia, isso é rapport. Quem não sabe o que é rapport, chama espelhamento. Vou falar do meu coração. Como é que eu consegui ajudar ela? Não era com as respostas. Isso piorava. Eu só sentia o coração dela e ficava em silêncio. Esse é o maior tratamento que aconteceu. Fica calado. Porque ela não estava buscando resposta, ela estava buscando outra coisa. Por isso que é chorar com os que choram. Eles estão buscando um sentimento, eles estão buscando ser acolhido. E aí quando você chora, você entra na frequência. Por isso tem que calar a boca. A maioria das vezes, que não precisa de palavras, o sentimento vai se resolvendo. Cara, é o seguinte. Se você for uma pessoa que não governa suas emoções, você vai ficar pior que ela.
E aí você fica contaminado. Agora o que você faz isso é por compaixão. A sua esposa não é possível que você não vai fazer isso por ela. Eu só faço por pessoas que eu tenho compaixão. Se eu não tenho, eu não vou fazer. O problema do mundo não é meu, mas essa mulher aqui é o meu problema. O maior problema, mais caro que eu tenho até hoje. Com prazer. Hã? Não, você não é barata, não. Não é, não. Eu tô sarando, tô ficando cara. Tá ficando cada vez mais cara. Mas sabe o que é a intenção? A intenção é o seguinte: você precisa se sentir amado. Não falta nada. Não estou falando de coisa, não. Estou falando de atenção, disso e daquilo. Mas, cara, como a cabeça de uma pessoa que é você, junto com você, é difícil de entender. Quantas vezes eu irritei ela com a solução? Eu entendo você, seu marido me odiar. Sabe por quê? Porque a pessoa conta para ela lá a mesma coisa que eu falo. Deus colocou um negócio dentro dos casamentos. Um não pode ajudar o outro. Eu já sei disso faz tempo. Você vai ajudar amando, você vai ajudar ouvindo, dando segurança. Mas não tenta tratar com seu marido, não. Ele pode ser a pessoa mais impressionante do mundo. Ele não vai te ajudar. Nem sua esposa. Vocês foram feitos um para o outro, sabe para quê? Para desfrutar e governar sobre tudo. Mas tratamento não vai funcionar. É por isso que as mulheres precisam de abrir as bocas. É por isso que nos últimos dias as crianças irão abrir as bocas. É por isso que todos, os jovens sonharão, os velhos terão visões. É o que está escrito no livro de Joel. Todos vão ter que abrir a boca e manifestar a glória de Deus. Carol, meu nome é Vitor, gostaria de fazer uma pergunta. O que te contaram, o que falaram para você, porque você se referiu à sua avó como uma pessoa mais feliz, mais alegre que você conheceu na vida? O que te falaram no dia que ela morreu? Você fala quem falou? A sua avó, que você ficou sabendo por alguém que ela morreu. Sim. Como te contaram isso? A minha avó, ela fumou desde os 5 anos de idade. Porque naquela época, assim, no interior de Goiás, gente, era algo muito precário. Meu pai, por exemplo, tem chagas, porque que vem do barbeiro que tinha naquelas casas de barro, né? Então, assim, ela fumou desde os 5 anos de idade porque ela tinha anemia. Era o tratamento. Sei bem. E o próprio pai dela fez o pito. Não era nem cigarro, era o pito. E deu para ela. E aí, enfim, ela... Era normal fumar. E aí, quando ela estava com uns 60 e poucos anos, o médico falou para ela que se ela não parasse de fumar, ela iria morrer por causa do cigarro. Então, assim, a minha avó, a gente cuidou dela nos últimos 10 anos de vida dela, eu acho. Ela ficava no oxigênio. E aquilo era uma dor muito grande para ela, porque ela sempre foi uma mulher que gostava de viver a vida, de ver pessoas. Então, por mais que ela não ficou num oxigênio na cama, mas ela assim, onde ela ia, ela tinha que estar de oxigênio. Como é que você chama? Vitor, mas o meu ponto da pergunta... Eu vou responder para você. Eu vou chegar lá. Peraí. Então, assim, a morte dela, a gente sabia que iria chegar em breve. Meu bem, deixa eu te falar uma coisa. Diga. O Vitor, ele entende de mente. E ele te fez uma pergunta porque ele quer achar um gatilho. Não é isso, Vitor? Exatamente. Eu Então, gostaria peraí, de só um saber a pouquinho. sua idade Isso. e como te contaram que ela morreu. Olha para você ver que coisa. O Vitor fez uma pergunta e a Carol ela quer mostrar e tudo. Só que eu já peguei a frequência da pergunta dele. Ele sabe como que resolve. Ele está te perguntando quem contou. Você lembra quem contou? Eu acho que foi minha mãe. Foi eu. Ah, foi? Foi. Eu falo com a minha memória. Seu pai me ligou e falou, a mamãe morreu. Aí eu te contei, você A gente chorou. era Foi eu que casado, te liguei. O que é outra coisa que você quer saber? Não, a idade, mais ou menos. Ela tem 33 anos. Sua avó morreu quando? Não, a idade que a minha avó tinha. Não, você. 20 e poucos. 20 e 25, poucos. por aí, eu Porque, acho, 26. eu vou falar por que eu fiz essa pergunta, Pablo. Porque, às vezes, o quadro depressivo se desenvolve quando você perde uma pessoa que representa alegria para você. E você depois reencena isso de uma outra forma, como se você não tivesse autoridade ou perdido aquela alegria que você carregou a vida inteira daquela pessoa com você.
Então, a minha pergunta é se você não pode estudar se esse fato não diminuiu a sua alegria dali para frente e depois disso aí você desenvolveu um processo progressivo. Não foi, porque, de acordo com a história que eu contei, a gente se preparou para esse momento. Então, quando ela morreu, eu chorei, mas foi uma paz para todos nós. Meu bem, deixa eu te falar, faz sentido, eu fiz as contas aqui que ele falou. Pablo, Faz mas sentido. não... Vou explicar. Então, mas deixa eu só falar uma coisa. Pode falar. Não, sabe por quê? Pra vocês verem o que eu passo, gente. É isso que eu passo. Não, é porque... Deixa eu falar uma Pode falar. coisa. A minha mãe teve depressão pós-parto de mim. E foi uma depressão muito, muito forte. A minha mãe foi me ver depois de 7 dias que eu tinha nascido. Que ela teve pré-eclâmpsia. E minha mãe sofreu a vida inteira. Então, assim... E eu era a âncora da minha mãe. Eu era a filha desejada, muito amada. Quando eu casei... Por agora que a minha mãe foi curar da síndrome do ninho vazio, e eu vejo que muitos dos meus bloqueios estão relacionados a coisas que vieram daí, sabe? Lindinha, o que ele falou é um gatilho. Da sua mãe, filha da sua avó, dessa não? Essa avó é do meu pai. Sim. Olha, o que eu desafio vocês a estudar o cérebro? Porque o cara está sentado na plateia, ele fez uma pergunta, enquanto ele fez a pergunta eu já dei a volta todinho e liguei os pontos e faz sentido, é um gatilho que disparou nela. Eu lembro do dia que eu falei, eu lembro da data, está casado com uns 9 anos, exatamente, tudo do jeito que foi. Por que vale a pena você estudar o cérebro? Porque o cara que está na plateia, está aqui e continua estudando o cérebro. Ele acabou de falar um negócio que a Carol já resolveu, mas ele mostrou o mapa, pode ter seguido por aqui, ó. E o mais engraçado, ela vai falar de um trem, vai lá falar da avó. Ou seja, os próprios cérebros estão dando um mapa. Toma aqui o mapa vai para cá, que o mapa faz isso aqui, o mapa faz isso. E aí o que acontece? Carol, você sabe que está aberto, tem 20 mil pessoas assistindo, né? Eu sei. Tá. Eu vou falar uma coisa aqui em nome da libertação das mulheres, tá? Fora a avó da Carol, todas as outras mulheres são mulheres infelizes. E tudo com o mesmo histórico. Isso não vem de hereditariedade, vem de convivência. E é gatilho. É por isso que você tem que saber para mapear isso e resolver. Isso é forte. E é duro, porque tem gente que leva 30 anos para resolver. Então o que eu quero deixar de recado para quem está assistindo, que eu vou encerrar a transmissão para a gente fazer um negocinho chamado ativação da identidade. Você que é religioso, para de pôr na conta de Deus todas as soluções, Ele não vai fazer. Você que é casado com alguém, tenha compaixão infinita dessa pessoa, porque às vezes você tem até a resposta, mas ela não quer ouvir. Normal. O que é? Vai, vem aqui, você é o folgado. Titi. Alguém tira a foto dele. Ele fez um desafio assim, eu vou conseguir sentar lá e vou tirar essa foto. Você vai... É mais do que isso. Eu tenho história muito impressionante. Salvou minha esposa. Titi, quando vinha a... Titi. Ele falou assim, é mais que isso. Ele salvou minha esposa. É por isso que eu quis tirar essa foto. É um memorial que ele acabou de fazer. Titi, quando vinha a vontade de desistir, eu lembrava de uma cena sua, de bicicleta, sofrendo para subir aquela serra, não sei o que era, que vocês estavam de bicicleta, e você falava assim, não desiste não, só mais um pouquinho, não desiste, vem, não desiste. E isso aí era muito forte, que vinha na minha mente, a hora que dava vontade de desistir. Você sabia que essa cena vinha. Sabia que eu entro no sonho de muita gente? Entro no sonho de muita gente e falo com muita gente no sonho. Às vezes é muito marcante os episódios, alguma coisa que você vai assistindo, e aquilo fica gravado dentro de você e vira um backup para te tirar de lá, você pira? Eu acho o cérebro incrível demais. Incrível demais para não ser estudado. É incrível demais para você deixar de lado e viver parecendo um cachorro, só respondendo estímulo. Fala assim, eu vou governar as minhas emoções e os meus sentimentos. Carolzinha, fala para eles
Você acabou de falar o que você passou e o que você está tratando e está resolvendo e saindo disso. Conta para eles quantas vezes você já viu na vida, os 18 anos agora que vai fazer que você me conhece, quantas vezes você me viu deprimido, desanimado, desamparado? Umas 2 vezes. Como que foi? 3, na verdade. A primeira... Escuta. A primeira foi quando a ficha dele caiu, que ele não morava mais com a mãe dele, que ela não levava toalha para ele, não botava comida no prato. Foi ridículo. Ele chorou igual um bebê. E as outras 2, ai que ódio. Toda vez não. As outras 2 foram vezes que ele voltou de tipo 1 semana de pescaria. Ou uma foi de uma pescaria e a outra foi de férias. Ele qual viagem ficava que foi? depressivo. Um foi uma Não, pescaria, depressivo uma foi... não, eu queria largar tudo para Ele mexer ficava, com ele. ele ficava depressivo porque o desfrute tinha acabado. E, meu Deus, era terrível. As 2 vezes que ela está falando foi de uma pescaria de 7 dias. Eu voltei e falei, eu não quero fazer outra coisa a não ser pescar. E aí eu voltei da viagem a Israel mais louca da minha vida. E eu falei, eu não queria ter voltado dessa viagem. Ela e os filhos e eu falei, eu estou sendo honesto, foi a melhor viagem da minha vida. Aí ela, mas e aí? Eu falei, nós vamos ter que morar em Israel, nós vamos sair daqui. Eu tenho uma parada muito grande com o desfrute. O desfrute mexe demais comigo, eu fico doente se alguém tirar esse trem de mim. Eu não dou conta de ficar sem desfrutar. Ela contou os 3 episódios que ela lembrou, deixa eu te falar algo. Eu não dou margem para o meu cérebro folgar nenhuma biela para parar de funcionar. Isso não me faz ficar ansioso, não faz nada, mas eu renovo todo dia, incansavelmente, todos os dias quando eu levanto. Todo dia. Eu quero te dar essa amostra. Resolva tudo que você tem que resolver na sua cabeça, mas dá para você governar todos os dias. Ô Pablo, fala. Aqui. Esse sentimento pode ter vindo também da parte maternal, como a Carol falou que a mãe dela já teve. Sim. E ela pode também, desde o ventre, na barriga, ela ter gerado esse sentimento nela e ter ficado oculto. E aí, após esse episódio de ela perder a avó, venha ter despertado isso nela? O que aconteceu aqui é o seguinte, que o conhecimento de causa é uma somatização de muitos problemas. Carol era tão religiosa com virgindade que ela tinha medo na noite de núpcias. E eu falei assim, brincando para ela, você sabe que uma mulher, tem várias mulheres no mundo, vai perder a virgindade e morre. Ela levou a sério. Ela assustou, eu falei, vixe, eu falei brincando, presta atenção, deixa eu te falar. A Carol foi tão má comigo, que a gente casou, aí a nossa festa de casamento acabou às 4, a gente foi deitar, eu falei, arranca a roupa, filho, eu esperei a vida inteira por isso. Aí sabe o que ela fez comigo? Você me bloqueou. Eu esperei a vida inteira para pegar esta donzela, casado, no papel, com documento e tudo. Sabe o que aconteceu? Ela falou, não, vamos dormir e vamos esperar chegar lá na lua de mel. Eu, que lua de mel, moço? Ela fez eu... Ele não conta o detalhe, a festa acabou 4 e o voo era 7 da manhã. Oxe, que eu ia fazer 3 horas. essa situação ser assim. 3 horas? Moço, 3 horas dava para resolver aqui, ó. Momento importante como esse. Ai, tadinha, eu vi ela falando com a mãe dela, mãe, não sei o quê. Sabe o que é isso? O excesso de religiosidade vai te travando em tanta coisa. Quantas vezes ela falava assim, abrindo o coração, eu acho pecado, falei, filha, eu sou seu marido. E aí a mentalidade, então é uma somatização, entende? Até ser libertado dessas coisas, um bom sinal é que tem como largar isso tudo. Marçal, fala. Quero primeiro agradecer a Carol, porque ela me fez entender muita coisa com o testemunho dela. Eu acho que a minha esposa é muito semelhante a você. Você contou detalhes, eu falei, parece que você está contando a vida da minha esposa. Ela teve vários sofrimentos, é bem rápido. Ela sofreu da primeira gravidez, eu acho que ela teve algum problema tipo o seu, não posso dizer que é depressão, mas muito parecido, porque ela queria a minha presença, e ela foi para a casa da mãe, e eu falei, não, para lá eu não vou, eu não dou conta de ficar fora da minha casa. E eu não passei com ela, segunda gravidez da mesma forma.
Só para vocês saberem, quando eu deixo isso aqui é porque estou falando um rio de vida que vai resolver o problema de um monte de gente. Fique em paz, tá? Deixa ele falar. Eu Tenha não paciência. sou igual o Pablo, gente. Eu corto rapidamente. Pode falar, amigo. E na verdade eu nunca soube entender, porque assim, na minha cabeça tudo também estava resolvido. Falei, poxa, momento mais importante da nossa vida, para que sofrer? É só deixar passar, daqui a pouco você volta para casa. E com isso, ela sabe disso, eu desejava muito ter um terceiro filho, e ela bloqueou isso na vida dela. Ela falou, não, é sofrimento demais, eu não dou conta. E assim, e eu não entendia isso, e hoje eu estou entendendo através do seu testemunho, que eu só precisava estar perto dela, só precisava abraçar ela. Podia ter passado com ela na casa da mãe dela, para ela sentir o meu apoio nesse momento. E assim, queria te agradecer, porque virou uma chave muito grande. Acho que isso melhora muita coisa para a nossa vida a partir de agora. Muito obrigado, viu? A Carol destrava mais homem que eu, sabia? Não, a Carol, quando fala de perdão, o coração dela é tão precioso que ela mexe com gente que eu falo 10 horas sem parar e não muda nada. Aí ela abre a doçura, fala e mexe com o cara assim que eu falo, mano, eu queria ser doce. Eu não sou. Carol, Fala. qual é o melhor de ser mãe e mulher, né, e cuidar da casa, enfim, e qual é o maior desafio de tudo isso também para você? Vou começar pelo maior desafio. É carregar a culpa. Porque o neném, sabe aquela mantinha que eles trazem ele enroladinho pra gente? Aquela mantinha não chama manta, chama culpa. Já vem junto com o neném assim. Então a mãe, ela vai se culpar. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Quem te falou isso? Eu nunca vi você falando esse trem dessa manta de culpa aí. Toda vez que eu vejo uma conversa nova dentro de casa, eu tenho que rastrear quem está conversando com o povo lá de casa, entendeu? Não, deixa eu falar. Não, esse negócio é interessante, eu quero saber de onde que vem. Rapaz, lá em casa não escapa nada. Lá todo mundo... Eu vejo um menininho pequenininho lá, o Miguel, ele fala assim, tó. Eu falo, que bonitinho, quem te ensinou a falar desse jeito? Lá em Goiânia fala, toma. Aí eu vejo a colaboradora que é de São Paulo, tó. E eu falei, você não está falando bonitinho, você está falando errado, né? Mas é daqui de São Paulo. E eu detecto e na hora, quem te falou isso? Aonde que veio isso? O tempo inteiro meu cérebro fica assim. Mas para continuar. Só um adendo, o papo da raiva dele, porque você tem uma conversa aleatória com ele. Passa 5 segundos ele está usando aquilo que você falou com outra pessoa. Tem um monte de coisa que ele fala que eu falei, sabe? É claro, ué. Mas é claro, ué. Foi ficar calada, né? Toma. Amigo, vamos comemorar. Eu preciso de gente que tem o que eu não tenho. Por isso que eu pergunto de onde que veio. Carol, eu tinha certeza disso, que muito era da sua sabedoria, de verdade. Mas é muito mesmo. Então, Deus vai me dar outra coisa. O método IP é dele. E a maior alegria, eu não sei se dá para explicar. Eu só sei que é uma coisa que quando eu vejo eles crescendo, quando eu vejo eles desenvolvendo novas habilidades, quando eu vejo a Isabela andando pela casa, quando eu vejo o Miguel conversando igual uma maritaca, a gente se olha e a gente sabe que é a melhor coisa desse mundo. E dá vontade de ter pro resto da vida um monte de menino pequeno. Vai entender? Cara, Carol, vou confessar a coisa que pra mais você faz a gente sentir rico é aquela tropa. que vocês me desbloquearam disso. Ontem eu fiz um desbloqueio com família, com casamento e com gravidez, porque eu era muito bloqueada em relação a isso, porque a minha família tem um histórico desafiador. Então vocês são assim, de verdade, um modelo de família para mim. E hoje eu tenho vontade de ter tipo 5 filhos. E eu vou ter. Eu falei isso hoje, eu fui almoçar com meu marido e a gente falou sobre isso hoje. E é o nosso objetivo de vida. Parabéns pela família de vocês. Sabe o que eu faço desde pequeno?
Falo todas as semanas, né, meu bem? Eu falo para as crianças, quantos filhos vocês terão? Criem bonificação multimilionária para quem tem mais filho que a gente. Os que já sabem a matemática falam, não vamos ter mais irmão não, por favor. Por quê? Porque tem que passar o nosso número. Nós vamos ter 5, então tem que ter 6 antes da idade que eu tive. Eu sou mais velho, tem toda uma situação e tem que ser com a mesma pessoa. E aí os mais velhos falam assim, não, deixa eu te falar, a gente não quer mais irmão não, tudo veaco. Porque a recompensa é $1 milhão para quem tiver uma família maior que a nossa. E aí o que acontece? Esses dias eu achei uma menina top para ser nora minha. Quantos anos que ela tem, a filha do Daniel? Ela estava com 3 anos. Aí eu vi, eu falei, eu gostei do tônus vital dela. Essa mulher vai ser minha nora. Aí fui conversar com ela, cheguei, amada, vem cá. Ela o quê? E eu falei, isso aqui precisa destravar agora, senão você não serve. Ela o quê? Aí eu falei, quantos filhos você quer ter? Aí ela falou assim, 2. Já não serve, irmã. Aí eu chamei o pai e falei, seguinte, Carol viu a conversa. Você pode falar o que você quiser para essa filha sua, pôr ela para estudar onde quiser, eu vou pagar. Ele olhou para mim e queria me matar. Eu falei, eu quero essa menina de nora, mas eu vou mostrar para vocês que ela vai ser minha nora agora. Quer ver? Filhinha, você quer 5 ou 6 filhos? Ela olhava para mim e fazia assim, ó, só 2. Aí eu falei, não tem como pagar, só bancar o cedo aqui até lá não, filha. Você tem que falar 6. Fala 6, ela, 2. Eu falei, 5 ou 6? Ela, é 2. Aí eu falei, esquece essa mulher. Eu olhei pro Miguel e falei, deixa essa mulher para lá. Vamos arrumar outra. Sabe por quê? Porque eu mentalizei nossa família em 2061. E lá vai ter 325 pessoas. E eu preciso das noras certinhas, do genro certinho, para fazer a família ficar a mais poderosa da terra. Estou te falando, Carol, amigo. Tem Carol. Gente que entra na sua família só para destruir tudo. O que tem? A Isabela, alguém falou? A Isabela só vai casar com um cara que ama mais o reino que eu. Tá liberado, pode chamar seu filho já. Carol, ô Pablo, eu tenho uma pergunta. Como é que você faz para nos dias ruins não afetar a energia do seu marido nem dos filhos em casa? Como que é, senhora? Afetar a energia, porque a mulher tem a frequência, tem um poder muito grande na casa de mudar a frequência do ambiente, né? Então como é que você faz para não abaixar a energia do marido? Essa mulher está aqui porque eu fiz só uma pergunta para ela. A pergunta foi, ela não respondeu ainda. O que você sente quando eu baixo a minha energia só para entrar na sua frequência e te ajudar a tirar de lá? Sabe o que eu faço? Vocês vão ficar ofendidos ou não? Não existe dia ruim. Eu sei que não dominou o dia. Isso não existe. O dia é igualzinho de 4004 da era mosaica. O dia que Jesus nasceu. O dia é igualzinho. O dia é igualzinho o dia que foi inaugurado no Éden. O dia é igualzinho. Igual. Se você governou, você está em cima. Se você não governou, você está embaixo. É só isso que acontece todo dia. Você pergunta para minha senhora. Todo dia, desde quando essa senhora me conhece, eu levanto e faço boot. Olha o que ela falava nos primeiros anos de casamento. Você é retardado? Meu boot não fazia em pé. Eu sentava na cama, você lembra? E ficava olhando pro pé assim, ó. Ele ia calçar o sapato, ele demorava 5 minutos para calçar o sapato. Eu ficava. Mas ele ficava assim. E aqui dentro estava assim, ó. Vou fazer isso, vou fechar esse negócio, vou fazer isso, vou conectar com a pessoa nova, vou Aí ela sempre vinha, o que você está fazendo? Mas tem problema? Desse jeito. Você tem algum problema? Eu falei, não, estou resolvendo os problemas. Aí ficava. Vai lá, o dia sempre é melhor do que eu mentalizei, todo dia. Por favor, gaste 5 minutos para não perder 23 horas e 55 minutos. Gaste 5 minutos, mapeie o dia. Vou governar nisso. Já converse com os panacas, já tira eles da reta. Governe, mentalizando. Fala assim comigo, se o meu corpo ver a minha mente no comando, ele vai obedecer. Agora vamos inverter a frase. Fala assim, se a minha alma desejar e a minha mente chegar, meu corpo é obrigado a ir. Então você vai mandar de jeito. Pablo, no caso do casal, você falou que entrarão no reino dos céus aquele que reinar na terra.
Se você governar na terra e a Carol não, ela entra no reino do céu mesmo assim ou não? No reino individual. Obrigada. Salvação também. Pablo, eu fui convidada para vir participar do método IP pelo meu esposo, só que meu objetivo principal em estar aqui não foi também, para conhecer o que você tinha para nos apresentar, mas principalmente porque eu tenho um compromisso, eu fiz um compromisso comigo, que eu ia ter a oportunidade de te agradecer pessoalmente, porque você desbloqueou a paternidade do meu esposo. Uau. Depois de 16 anos, depois que ele te conheceu, ele chegou para mim e falou que filho é bênção. Uau. E depois de 16 anos, hoje nós temos a nossa Mariana, de 11 meses, e eu sou assim, extremamente grata por tudo que você fez pela minha família e continua fazendo. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, porque eu tinha feito esse compromisso que eu iria te agradecer pessoalmente. E, Carol, no dia do meu parto, você me perdoe, mas que eu vou falar aqui, no dia do meu parto, eu estava lá com meu bebê na mão e agradecendo a Deus pela oportunidade de o Pablo ter aparecido na nossa vida. Meu muito obrigado e que Deus continue abençoando você. Tamo junto. Esse é o meu esposo. É o seguinte, já que você veio falar aqui, eu e a Carol nós vamos ficar off 3 dias, mas eu tenho que seguir meu compromisso de fazer a live todo dia, aquela coisa. Nós vamos parar 3 dias aí. E o que vai acontecer? Eu convidei a Carol. E eu tenho a maior paciência do mundo com ela e já falei, enquanto você não faz o que Deus chamou, um monte de gente vai morrendo, mas na hora que você quiser parar, né, você se posiciona e faz o que precisa ser feito. Enquanto isso, eu vou dobrando a carga, vou carregando uma carga mais pesada e vai dar tudo certo. Qual que é a minha tara em levantar a gente? É para tirar um fardo que eu carrego. Eu queria que vocês, né, tivessem a mesma experiência, porque aí a gente consegue resolver o negócio mais rápido e dividir a carga. Tá? Essa semana eu quero que vocês convidem, tem 30 mil pessoas aí assistindo agora e vai fechar a live agora. Quero que vocês convidem que nós vamos passar uma semana inteira falando de casamento, de sexo, de filho, de patrimônio, tudo que compõe uma família. E aí vai acontecer esse tipo de testemunho aí. Só deixei o testemunho porque é a hora disso. Tem um filho por quê? Porque foi desbloqueado. Tem gente que prosperou porque foi desbloqueado. É tanta coisa acontecendo. E uma das coisas que eu de verdade tenho mais prazer não é ensinar você a fazer riqueza. É você ter uma verdadeira riqueza dentro de casa, que é a sua família. Não deixe... Ele já está cobrando segundo. Imagina um batalhão desse levantando, uma casa próspera. Você é louco. E os meninos, né, pegando a Isabela, catando ela do chão. Eu falei, gente, cadê a mãe dessa criança? Né? Porque eu estaria ali com muito medo, né? Eu não consigo ver meu filho andar de bicicleta. Eu morro de medo. Eu falo, isso não é para mim ficar com teu pai. Teu pai é da aventura, deixou eu ir embora. Eu morro de medo. Ele anda de bicicleta de rodinha. Ele tem 4 anos e eu morro de medo. Né? Eu não deixo ele no skate park. Ele nem tem skate. Eu deixo ele ficar perto, porque eu tenho medo. Eu sei que isso deve travar ele, né? Estou colocando um monte de crença e bloqueio nele. Eu não consigo. Existe uma diferença entre proteção e superproteção. Quando você protege o seu filho, você está fazendo bem para ele. Agora, quando você superprotege, você está colocando ele dentro de uma bolha e impedindo que ele viva a vida, que ele tenha contato com experiências e circunstâncias. O que vai acontecer? Quando ele crescer, quando ele for um adulto, ele vai ter uma dificuldade imensa em lidar com conflitos. Então, conflitos, o quanto antes a criança passar, melhor é. E as nossas crianças hoje, elas não aprendem a ter responsabilidade. Então, por que eu deixo carregar a Isabela? Porque lá na África, são os mais velhos que cuidam, mais velhos, tipo 5 anos, que cuida do bebê de Como 2 você meses. chama? Liliane, você tem uma cultura de mulher fresca. Sendo bem direto, deixa eu explicar. Tem um livro que a gente leu que chama Crianças Francesas Não Fazem Birra. É cultura. Os nossos fazem.
A gente quer dar o melhor do que a gente não teve, essa cultura brasileira. Isso destrói as crianças. Você vai olhar para a criança israelense, eles entendem de arma desde pequena. Essa aqui viu eu dando instrução de arma para Miguel, para o Benjamin e para o Lorenzo. Olha aqui o que ela fez. Começou a chorar. Eu fiz, tá tudo bem, cara. Um dia vai precisar, esses caras vão entrar na frente, vai resolver o problema na casa deles, vai saber de tudo. Nós não escondemos instrução nenhuma para os nossos filhos. Então, quando você fala que está fazendo isso com seu filho, eu quero que você saiba que seus filhos não serão governantes se você fizer isso. A Carol viu minha crise um dia que meu filho começou a andar com um vizinho lá em Goiânia e o pai do cara não destravou o filho para andar sem rodinha. O menino tinha 7 anos e a rodinha da bicicleta era desse tamanho assim, ó. Você lembra? O menino passava e eu falava, o que é isso aí, Lourenço? Não, é a rodinha, segurança do cambal. Vem cá, traz sua bicicleta aqui. Arranca essa rodinha e eu vou desparafusar. Eu estudei, fui atrás, arranquei o pedal da bicicleta. Você sabe disso? Pelo amor de Deus, não deixe seu filho ter rodinha. Esse vai ser cheio de desculpa na vida. Arranque o pedal da bicicleta, o pedal e as rodinhas. E fala para ele, pode ficar arrastando a bicicleta, vai. Você quer saber quanto tempo... Gente, pelo amor de Deus, você sabe quanto tempo que leva para uma criança aprender a andar de bicicleta sem rodinha? Um dia. E você mete a rodinha, seu filho fica 3 anos. Quando eu vi um menino de 7 anos, sem brincadeira, não era rodinha, não, rodona. Bicicleta grande de rodona. Um menino já com os dentes tudinho. E eu falei, o que você está fazendo? Ah, meu pai, seu pai, eu vou te mostrar o que é um pai. Aí eu chamei o Lourenço, arranca isso aqui. Aí o Lourenço, eu não vou andar, eu vou cair. Eu falei, toda vez que você cair, é ponto seu. Aí ele falou, sério? Sério. Agora, toda vez que você desistir da atividade, vai ser ponto da bicicleta. Aí vai. Vai. Erga o pé na descida. Aí ele, pá, caiu. 1-0 para você. Aí foi eu que caí. Eu falei, mas você que aprendeu. A bicicleta está trabalhando. Bora. Aí o Lourenço, pá, caiu de novo. 2-0 para o Lourenço. Aí ele falou, então vou jogar de qualquer jeito. Vai, pá, e jogou 3-0, 4-0, 5-0. Aí ele, eu não aguento mais. Falei, 9-1. A bicicleta ganhou 1 ponto. A bicicleta não vai ganhar de mim, não. Não, então monta nela. Ele aprendeu a andar de bicicleta com 27-1. Acabou o dia, você lembra? Eu tirei um dia da minha vida porque eu fiquei revoltado com o meu vizinho que meteu um rodão na bicicleta. Eu falei, isso é uma vagabundagem, isso não é treinamento. Tinha 3 ou 4? Não, ele tinha 5. 5. 4, 5 anos. Eu arranquei, desparafusei o pedal. E ele, coloca o pedal, pelo amor de Deus. O senhor é o único pai que tira a rodinha. Eu falei, eu vou te mostrar onde você vai chegar, lá na NASA. Rapaz, 1 dia de esforço. Eu parei de trabalhar 1 dia. Esse menino aprendeu a andar de bicicleta. Sabe o que nós fizemos? Pega o pedal, vamos colocar o pedal. Essa aqui, montou na bicicletinha. 24 horas depois e foi embora. E o menino lá com 7 anos de idade, com a roda. Eu falei, filho, você precisa de um pai, você pode vir que eu posso virar seu pai. Por favor, escuta. 1 único dia você ensina uma criança a andar de bicicleta. 1 dia. 27-1 foi o placar. Ele caiu 27 vezes e pedalou. Pois é, mas olha o que acontece nessa geração. Essa geração não está treinando filhos, está protegendo crianças para ficarem retardadas. Ô Pablo. Tá. Eles não são birrentos, os franceses. Os israelenses são empreendedores desde pequeno. Só modela todo mundo, amigo. Os americanos são as máquinas de vencer nas Olimpíadas. Por quê? Porque desde pequeno eles são programados para serem vencedores. Está no sistema educacional. Fala. Quase 9 e o menino de 3, 2 irmãos disputando a atenção o tempo todo. E são extremamente amorosos, mas como gerenciar isso? Deixa eu só te pedir uma coisa. Eu vou encerrar aqui que eu preciso continuar o MDP. Essa semana eu vou responder tudo de infância, adolescência, eu e a Carolzinha. Né, Carol? Quer ficar aí? Fica aí. É o seguinte, ó, vocês estão aí, as 30 e poucos mil pessoas, um beijo no seu coração. Antes de encerrar, deixa eu falar uma coisa. Fala que eu vou no banheiro. Bebe água também. Para quem está em casa e para vocês aqui também, antes de encerrar, eu queria falar uma coisa. A depressão, ela não vai curar de um dia para o outro. Não vai ser quando você receber o diagnóstico que você vai falar assim, nossa, entendi tudo que eu estava passando. É um processo.
é uma resposta, um dia de cada vez. Se você não dá conta mais, pede ajuda. Busque ajuda. Para de ficar nessa posição de orgulho tão grande que, meu Deus, eu vou me rebaixar se eu buscar ajuda. Para de ter esse orgulho, sabe? Deixa, porque quando a gente tira isso, que a gente tira as armaduras, é que, de fato, a gente permite que as nossas chagas sejam curadas. Então, é um processo aonde você vai se tratar, vai se cuidar. Tem um momento que é um momento de tanta dor que você não tem forças para orar, você não tem forças para buscar a Deus. Mas vai chegar um momento aonde no seu coração vai ser explodido algo, sabe? Algo vai explodir e você vai sentir o desejo de fazer coisas novas. De um novo sopro de vida. Você vai entender, você vai falar assim, não, até aqui esse tratamento me ajudou, mas daqui para frente, essa medicação não vai me levar até o lugar que eu quero chegar. Essa terapia não vai me levar até o lugar que eu quero chegar. Eu preciso fazer coisas novas, ter experiências novas. E é esse o momento que eu tenho vivido. E eu sou grata a Deus por ter passado por tudo isso. Então, busque ajuda se você está passando por essa fase. Tá bom? Você que está aí, então, para encerrar a transmissão, vai encerrar agora a última oportunidade de você entrar no SPR, que é Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. Nós estamos em qual chave? Sexta? Sexta chave? E aí é o seguinte, quem entrou depois vai rolar aí a recuperação, você recupera, entra na pressão até o final do ano, não quiser também, fique em paz, vai dar tudo certo sua vida de outro jeito, não sei qual. Mas se você quiser acelerar, você vai apertar o acelerador, bota o QR Code, cai para dentro que nós vamos para o desbloqueio. Gostaria de deixar aberto, mas não seria justo com esse tanto de gente aqui que cada um pagou 12 mil reais para ter essa experiência, você não pagou. E também eu não tenho coragem como homem de transmitir o que vai acontecer aqui. Carol, você já contou para alguém o que acontece no final do MEDP? Você tem coragem? Você quer que conte? Você tem coragem? De contar? O negócio que acontece? Para ativar a identidade? Ah, então tá. Eu não tenho. Não é sacanagem, não. Eu não tenho. Você tem, Kaiser? O Kaiser já fez o presencial nos Estados Unidos. Não tem como contar. Ninguém acredita o que vai acontecer. Hã? Só vai. Então, eu vou encerrar a transmissão. Um beijo no seu coração. Comenta lá na última foto, deixa os códigos lá e tamo junto até depois do fim. Até amanhã às 4h52, quem está na mentoria do Piorano. 100% das segundas-feiras a gente começa a nossa semana juntos, às 4h52 da manhã. Quando for 6 horas, se eu estiver saindo de casa, eu vou ligar a live para a galera da 4h59 e eu vou falar até chegar às 6h30, entro 6h30, conta a chave e eu vou decolar para um lugar desconhecido para ficar com a minha amada 3 dias. Mas todo dia às 8 eu vou estar lá. Às 19 semana que vem, que a Carol ela é de outra tribo e ela gosta de dormir cedo. Tá bom? Um beijo. É nóis.